Bom, boa noite a todos, senhoras e senhores acadêmicos, amigos da casa. Que bom ver o salão cheio, graças ao nosso conferencista, imagino. Nós vamos dar, então, sequência ao ciclo Novos Olhares, com a conferência de hoje do acadêmico Fernando Henrique Cardoso, com o título de Perspectivas Políticas do Século XXI, Crise e Reinvenção da Democracia. Fernando Henrique Cardoso esteve aqui no ano passado, já acadêmico eleito, para falar sobre tema parecido, isto é, o Brasil imaginado. Curiosamente, essas duas vindas se deram após dois acontecimentos surpreendentes que marcaram a nossa vida política. As manifestações de junho do ano passado e a morte de Eduardo Campos este ano. No entanto, garanto-lhes que os convites foram feitos antes dos eventos. Portanto, não foram por eles provocados. Se provocaram os eventos, aí é outro assunto. Mas, de qualquer maneira, a lógica nos garante que depois, algo que vem depois não necessariamente, né, é causada pelo que vem antes. Como no ano passado, não vou apresentar Fernando Henrique Cardoso. Sei que isso desaponta, porque, como todos nós, gosta de um bom elogio. Mas não conheço maior elogio do que dizer que alguém dispensa a apresentação. Mas quero repetir um trecho do que disse sobre ele no ano passado, que tem a ver com o tema, né, de hoje. Eu cito: nos trabalhos de Fernando Henrique Cardoso ficou ainda mais clara uma postura intelectual que torna o palestrante ideal para abrir este ciclo. Refiro-me à sua curiosidade permanente, à inquietação intelectual, à sensibilidade para detectar as novas realidades do Brasil e do mundo, como as alterações na economia, na sociedade, na política, nos valores, nas formas de sociabilidade, essa, sobretudo, graças ao crescimento explosivo das redes sociais. Fecha a citação. Esta citação se aplica perfeitamente, né, ao tema de hoje. Crise e reinvenção da democracia. Tema tão desafiante como do ano passado, mas à altura da imaginação de Fernando Henrique Cardoso. Peço a ele que nos diga como reinventar a democracia, com ou sem soft power. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado ao Zé Murilo, que começou dando uma absolvição urbi et orbi. Eu não sou responsável por nada do que aconteceu recentemente. Eu agradeço muito essa isenção de culpa, né? Segundo, pela gentileza permanente, que você ainda hoje está tendo comigo, de me colocar numa posição que, na verdade, é o exagero dele. É muito difícil enfrentar esses temas e, certamente, eu não tenho a pedra filosofal para reinventar a democracia. Mas me apraz, realmente, conversar um pouco sobre esse tema. Eu fiquei pensando, eu podia fazer uma exposição mais acadêmica, mais rebuscada, mas talvez fosse melhor, que é mais do meu estilo também, fazer algo um pouco mais livre, um pouco mais espontâneo, conversarmos um pouco sobre essa questão das perspectivas políticas do século XXI, e o título é Crise e Reinvenção da Democracia. A palavra crise é sempre usada e abusada. E, geralmente, nós achamos que estamos em crise. Se nós olharmos o que aconteceu com a democracia, digamos, a democracia moderna, formulada no século XVIII, que vai se implementando no século XIX, século XX, em vários momentos houve dúvidas se a democracia seria a melhor forma de organização do poder ou se haveria outras mais eficazes, né? Não preciso refazer essa história toda,
mas toda a gente sabe que desde as concepções, especialmente de Montesquieu, da divisão entre os poderes, e desde que a ideia de cidadania passa a ter força, os estudos do Marshall, sobre de que maneira se constitui a cidadania, né, a participação do indivíduo desejoso de formar parte, como no século XIX se formam partidos, diferente dos segmentos que havia no passado, que eram, podia se chamar de partido, mas não dispunham de uma organização burocrática, não tinham filiação de massa, eram muito mais facções, e geralmente entre as classes dominantes, né? Na medida em que, sobretudo no fim do século XIX, surgem as sociedades com a presença dos trabalhadores, as sociedades urbanas e industriais, surge uma massa na cidade que passa a ter um certo peso. E no século XX, a democracia ganha, então, um outro contorno, que é um contorno não apenas de ser uma maneira pela qual se distribui o poder entre aqueles que são qualificados para tal, e isso já é muito diferenciado, não vou entrar em detalhes, mas também passa a ser uma maneira de permitir um aumento da inclusão social. Então, a democracia no século XX, ela ficou marcada por ser uma organização política que respeitava a existência da liberdade e que supunha a existência da liberdade, a possibilidade da decisão, portanto, indivíduos, e a possibilidade de que aqueles que aspirassem ao poder se organizassem em partidos e, mais ainda, que tivessem uma certa visão da sociedade. Aos partidos corresponderia uma espécie de espectro, que tradicionalmente foi da esquerda à direita, os mais conservadores aos mais progressistas, até aos revolucionários. E com essa característica de partido pleno mesmo, foram os partidos social-democratas os primeiros que apareceram com força, já no século XIX. E no século XX passaram a ganhar eleições na Europa abundantemente, dando a sensação de que o populo minuto, o povo, o povinho, podia se organizar, ter suas aspirações contempladas, exercer pressão sobre o sistema político, eleger seus representantes e, finalmente, os governos seriam capazes de tomar decisões e implementar políticas sociais que atendessem às aspirações das populações, sobretudo das populações mais pobres. E, de alguma maneira, os partidos social-democratas europeus fizeram isso. De alguma maneira, qual foi o objetivo dos grandes partidos social-democratas na Alemanha, na França, na Inglaterra, o Labour Party e tudo mais? Incluir, através, sobretudo, da entrada de sindicatos para a base dos partidos, mobilização, organização mais aberta, que as pessoas poderiam entrar nessas organizações, e implementação de uma série de garantias para assegurar direitos de previdência social, regular a duração do trabalho, enfim, os direitos chamados sociais. E, de alguma maneira, isso foi ocorrendo na Europa. Foi ocorrendo, de alguma maneira, os partidos social-democratas cumpriram os seus desígnios. Ainda assim, como toda a gente sabe, muitos achavam que essa democracia era burguesa, ou seja, que apesar de atender aos direitos da maioria da população, na verdade, essa maioria da população não exercia o poder. E na medida que a sociedade capitalista, industrial, se estratificava em classes, que seria necessário criar partidos mais definidos que pudessem ser os portadores de uma transformação mais radical. Aí surgem os partidos comunistas, de tipo comunista. São vários, muitos deles são desdobramentos dos partidos social-democráticos e tudo mais, mas com uma outra concepção, a concepção de que seria necessário alterar as bases de organização da sociedade, ou seja, o sistema produtivo, né, acabar com o controle privado da propriedade, criar o controle coletivo. Para isso se criava um partido que era um instrumento da vontade daquilo que se supunha ser as classes transformadoras. Mais especificamente, no caso da Europa, o chamado proletariado, que por razões que não é o caso de discutir aqui, a ele eram atribuídas virtudes de poder e realmente criar uma sociedade democrática, não no sentido da representação e do voto, mas no sentido de que daria mais igualdade. Não só liberdade, mas igualdade. E essa igualdade seria possível na medida que os despossuídos não queriam, senão, generalizar para a sociedade a condição de serem despossuídos. Não queriam criar uma situação de controlar setores da sociedade, dominar parte do poder e controlar a riqueza, senão que utopicamente faria uma redistribuição.
toda a gente sabe o que aconteceu depois disso. O apogeu da União Soviética, sua derrocada, as imensas dificuldades para o processo de manutenção da liberdade, no fim, a extinção da liberdade, a representatividade desaparece, o partido passa a ser a encarnação de uma vontade quase que metafísica do povo, e o partido é que é a expressão de uma liberdade futura que nunca se concretizou. Ao mesmo tempo, nos países ocidentais, quase que em contraposição a isso, os partidos foram progressivamente perdendo o caráter de organizações que representam uma classe específica. Mesmo quando eles mantiveram os nomes, como os partidos socialistas da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, depois da guerra, né, da Segunda Grande Guerra, na verdade, eles aceitaram progressivamente a existência de regras econômicas que extrapolavam o controle do partido, ou dos partidos, que era o mercado, e, portanto, consequentemente, que haveria distribuição desigual da riqueza, mas que se manteria a liberdade e, sobretudo, que seria possível criar canais que dessem mais acesso até à própria riqueza. E o elemento, a alavanca fundamental desse processo seria a educação, além do exercício da cidadania. Então, temos um outro tipo de organização política, e quando nós pensamos na crise da democracia representativa, obviamente estamos pensando na crise desta democracia. A democracia que deu resultados, indiscutivelmente, no mundo europeu, deu nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, no sentido de assegurar direitos, no sentido de permitir certo acesso aos bens públicos e que, entretanto, aceitava certas regras de mercado. Então, muita gente não se contentava com isso. Bom, além do mais, no meio disso tudo, nós temos um outro processo que também afetou o jogo político de todos os países europeus, do Ocidente, pelo menos, que foi o nazifascismo, que era uma espécie de negação da validade filosófica da ideia mesmo de representação e de liberdade. Né? Também não precisamos entrar em detalhes, mas aí é o Estado, o poder que se organiza para muito mais do que realizar a vontade e os anseios dos indivíduos, para realizar a grandeza da nação. E criam todo um outro sistema de organização do poder de partido único. Né? Bom, nós assistimos, os mais velhos, quase todos aqui assistimos, a derrocada do que aconteceu na União Soviética, né? E a ideia que veio em seguida é que, bom, provavelmente daqui por diante nós vamos ter um sistema predominante, um sistema econômico capitalista, e uma forma de organização política que devia ser a forma normal das sociedades capitalistas, que é a democracia representativa, ou seja, um sistema baseado na divisão dos poderes, em cujo sistema os cidadãos, ao votarem, delegam a sua vontade a seus representantes. Esses representantes estão organizados em partidos. Muito bem. Entretanto, ao mesmo tempo que nós assistimos à derrocada do mundo soviético e a queda do mundo de Berlim, que foi uma espécie de momento crucial desse processo todo, nós fomos, talvez mesmo sem perceber, nós fomos assistindo às transformações de outra natureza no mundo todo, que é o que hoje se chama de globalização. Ou seja, uma integração crescente dos mercados e um fluxo crescente de informações e por outro lado, uma espécie de segmentação também crescente do processo produtivo e das camadas sociais. Muito mais difícil hoje identificar as classes sociais, pelo menos as classes históricas, o proletariado, a burguesia, a pequena burguesia, do que no passado. E esse processo tem muito a ver com o desenvolvimento de um tecnológico. Né? E foi muito difícil entender o que significava essa globalização, e até hoje é, porque foi muito confundida com o que aconteceu no passado. Não, nós estamos diante, não é de uma globalização, estamos diante de uma maneira disfarçada de justificar o imperialismo. Ou seja, o predomínio de umas nações sobre outras e a possibilidade, portanto, de explorar matérias-primas, etc., etc., por umas nações e não por outras. Então, a primeira sensação a respeito da globalização é a mesma história de sempre. A manutenção de uma diferenciação entre as nações em que há ricos exploradores e pobres explorados. Né? Na verdade, é mais do que isso.
É mais do que isso, porque houve uma transformação muito grande no próprio processo produtivo. E essa transformação tem a ver com muitos fatores. Talvez o principal tenha sido a revolução nos meios de comunicação e nos meios de transporte, mas, ao mesmo tempo, essa transformação nos meios de comunicação permitiu uma difusão de ideias sem precedentes e permitiu alguma coisa que não estava nas expectativas, que é uma nova individualização. Toda a secularização no século XIX, no século XVIII para diante, do mundo ocidental, significava, na prática, as pessoas poderem existir, independentemente das igrejas, das organizações estatais, etc., etc. Isso foi ofuscado na passagem do XIX para o XX, com a visão que se tinha dos partidos, depois do Estado-nação, com o nazismo e tudo mais. Terminado esse momento, nós nos deparamos com uma situação em que, queiramos ou não, há muito maior fluxo de informações e muito menor capacidade do Estado Nacional de controlar não só mercadorias, como pessoas e fluxos de informação. E, portanto, houve a possibilidade, eu vou voltar já a esse tema, de uma revivescência da importância do indivíduo, que parecia estar sendo posta à margem por tudo que tinha acontecido até anteriormente. Na década de 70, essas invenções básicas já estavam disponíveis, mas ainda não apareciam com a força que tem hoje. Na medida em que houve efetivamente uma generalização do uso de instrumentos de comunicação que, de alguma maneira, relativizam a diferença de tempo e de espaço, foi possível organizar a produção de uma maneira que atendesse principalmente à racionalização dos fatores produtivos. Quer dizer o seguinte: se eu tenho mão de obra na China, a minha fábrica, que é americana, vai para a China, para eu poder utilizar melhor a mão de obra chinesa. E o meu know-how, que é americano, fica aqui nos Estados Unidos, mas eu me comunico com a China pela internet de forma imediata. Não importa mais onde é que esteja o quartel-general da minha empresa, pode estar na Conchinchina, onde for mais econômico, mais racional. E isso teve uma força enorme, que, de alguma maneira, realmente produziu uma nova composição das forças produtivas. E, crescentemente, o que é mais importante no processo produtivo não é a matéria-prima em si, mas é a capacidade que se tem de colocar conhecimento no processo produtivo. Houve um decréscimo da importância de você ser dono do mineral, da agricultura, ou do que seja, relativa, mas um decréscimo, em função de ser dono do conhecimento. E no momento em que esse processo de integração à distância penetrou profundamente no sistema financeiro, aí que surgiu com mais força a ideia de globalização. Não foi, vem de antes. De alguma maneira, o sistema capitalista sempre teve a integrar os mercados. Com os desenvolvimentos tecnológicos, a integração foi bastante mais rápida. Mas quando houve a integração do sistema financeiro, em que é possível transferir capital apertando um botãozinho de um país e ir para o outro, a possibilidade dos estados de controlar esse processo produtivo diminui muito. E a possibilidade de organizações que são, primeiro internacionais, depois multinacionais, agora globais, de serem os grandes personagens na cena internacional, é muito grande também. Bem, isso se deu simultaneamente com a possibilidade de que as pessoas se comuniquem umas com as outras, independentemente de organizações formais, que hoje é o cotidiano. Hoje não há... Recentemente estava vendo um livro sobre as favelas do Brasil, que nas favelas, os Lan House, que eram aqueles centros onde as pessoas que não tinham internet iam para usar a internet, estão fechando, porque quase todo mundo já tem a internet do seu telefone. Isso na favela. Isso é uma coisa banal, generalizada hoje, mas isso significa que as pessoas podem se comunicar umas com as outras, pode haver um fluxo de informações que ultrapassa a possibilidade de controle, pelo menos relativamente, de controle das organizações formais. Bem, isso gerou também uma série de redes, de teias entre as pessoas, que passam a poder pressionar diretamente, sem o intermediário de partidos, de governos e do que seja. Então, isso talvez seja o que esteja na raiz do que se chama hoje da crise da democracia representativa. E é uma espécie de sensação de que as grandes organizações estatais, inclusive as da democracia, as representativas,
não são suficientes para expressar o sentimento de cada um. E como a questão fundamental é da liberdade, o exercício da liberdade se ampliou a despeito da crise das instituições formais de organização democrática. E nisso nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em várias partes do mundo ocidental esta crise. Digo do mundo ocidental porque nós não podemos esquecer o mundo islâmico, que existe de outra maneira, não podemos esquecer o mundo chinês, que também tem lá suas peculiaridades. Nós aqui estamos, quando nos referimos à crise e reinvenção da democracia, é num quadro da nossa tradição de um certo tipo de organização política, que é a democracia ocidental, e que alguns países não ocidentais, poucos absorveram esse processo. O Japão, por exemplo, absorveram esse processo. E em várias partes hoje nós estamos assistindo uma espécie de fragilização da crença nesse sistema, porque existem outros sistemas paralelos, que são esses que já me referi e que são sabidos. E, ao mesmo tempo, se foi formando uma espécie de opinião pública internacional, que tem peso. Bem, muitos aqui sabem que um dos sonhos de Kant era a questão da paz universal. E o pensamento era que nós só teríamos a possibilidade da paz universal se nós tivéssemos um só sistema jurídico que assegurasse essa paz em todo o mundo. Mas a ideia que estava por trás, nesse pensamento, não era a ideia de classe, que foi a ideia que foi a originária da formação dos partidos ocidentais. Era a ideia de pessoas. Bom, de alguma maneira, aqui, nesse momento, nós estamos vivendo uma fase em que, se já não é a classe propriamente quem predomina, também não se trata do antigo individualismo possessivo. Se trata da possibilidade de ter referência a temas que dizem respeito à humanidade. Ora, quem conhece um pouco o Marx sabia que, para ele, esse conceito de humanidade era um conceito enganoso. Por quê? Porque ela não é concreta, o concreto é a classe. Que só poderíamos pensar em humanidade numa sociedade sem classes. O que está acontecendo é que nós estamos pensando em humanidade numa sociedade com classes muito diferentes umas das outras, mas é o que está acontecendo. Se eu posso dar um exemplo expressivo, e a mim me parece que é um exemplo bastante expressivo mesmo, foi o que aconteceu na União Soviética com o Gorbachev, em que o soviético se esfacelou e que o Gorbachev, que era o principal líder do Império Soviético, percebeu que não bastaria mais pensar em Estado-nação e em classe como sujeito de uma política progressista. Por quê? Porque ele tinha o desafio da bomba atômica e, mais tarde, do que se chama o aquecimento global, que na época não se falava ainda, mas não por acaso o Gorbachev perdeu o poder na Rússia e hoje é presidente da Cruz Verde Internacional. Porque ele chegou à conclusão, ele e outros, de que era preciso algum entendimento, porque senão a guerra atômica liquidaria a humanidade. Uma guerra que não poderia ser feita em benefício só de um país, só de uma classe. Se fosse entre as grandes potências, acabaria com a ideia mesmo de vida na Terra. Então nós passamos a ter que incorporar uma temática que não existia na temática anterior, que são esses temas chamados globais, e que não tem a ver com a discussão do passado, embora as discussões do passado permaneçam aqui, a representatividade, a necessidade dela, da democracia, da questão das classes e tudo mais. Não é que se elimine isso tudo, é que se ganham novas dimensões e o processo político fica muito mais complicado. Essa formação de uma opinião internacional, né, que sempre houve alguma opinião internacional, mas a difusão dela é muito interessante. Toda a gente sabe que, no fim da Segunda Guerra Mundial, o esforço maior que já houve na humanidade para organizar decisões políticas internacionais é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? Com todas as limitações que tem a ONU, que no fundo é um clube de vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que depois foi sendo acrescentado de outros atores, bem ou mal, a ONU tinha um propósito fundamental, que era evitar uma conflagração internacional, global. Evitou. Não evitou as conflagrações menores, mas a global evitou. E tinha algumas outras preocupações, que diz respeito a como é que vai funcionar o sistema financeiro, FMI, o sistema de trocas internacionais, a OMC, criou uma série de organizações.
Mas a essas organizações se foram acrescentando outras organizações que têm a ver com temas que já não têm nada a ver diretamente com o poder e sua distribuição. Por exemplo, a questão das mulheres, a questão da raça, a questão do meio ambiente. São temas que perpassam as outras estruturas existentes e que, de alguma forma, foram absorvidas pelas Nações Unidas, que criaram conferências a respeito desses temas. E que, bem ou mal, esses temas foram sendo introduzidos no debate internacional e passaram a ter algum efeito nos debates locais. No caso específico das Nações Unidas, isso criou um certo conflito, porque as Nações Unidas se compõem de um conjunto de estados. Realmente, os atores fundamentais das Nações Unidas são estados nacionais. Quando as Nações Unidas passaram a atuar, a atuação se baseou muito mais em ONGs, ONGs, organizações não governamentais, e movimentos de opinião, que passaram a querer ter representatividade na ONU, ou se não representatividade, ação direta na ONU. A uma certa altura, quando eu terminei a presidência do Brasil, o Kofi Annan me pediu que fizesse um relatório sobre de que maneira seria possível que essas organizações não governamentais tivessem uma aceitação institucionalizada no sistema das Nações Unidas. Não é fácil. Não é fácil porque o sistema das Nações Unidas está baseado no voto de governos e tem uma racionalização. Os governantes foram eleitos. Não foram. Uma boa parte dos que estão lá não foram eleitos coisa nenhuma. Mas, de qualquer maneira, a ficção de que eles são representantes do povo com legitimidade. Como aceitar essa dualidade? Em que o que uma organização não governamental representa? Qual é a legitimidade dela? Em nome de quê? Do número de pessoas que a compõem? Discutível. Da forma como foram escolhidos seus dirigentes? Discutível. E muito mais pela validade da causa em si. Mas como é que vamos conciliar um sistema formal de representação baseado em que eu tenho uma legitimidade dada pelo voto com um sistema cuja validade está legitimada de outra maneira? Não é simples, até hoje não está resolvido. Eu mesmo fiz várias propostas lá nas Nações Unidas, algumas pouquíssimas foram aceitas, não pelo secretariado da ONU, que aceita, porque sabe que ele depende muito da ação não governamental para poder levar adiante as suas missões, que dizem respeito a temas mais globais, mais universais. Mas a resistência dos poderes nacionais é grande. Bem, de alguma maneira, nós estamos assistindo em vários países algo que tem a ver com isso também. As formas representativas tradicionais, que são fundamentais, que são aceitas pela Constituição e que estão assentadas não só na ideia de independência dos poderes, mas na ideia de representação, que tem o voto, e que esse voto valida quem fala em nome daquele setor, que tem partidos que organizam as escolhas, é a forma fundamental pela qual se tomam as decisões. Quando nós aqui no Brasil resolvemos fazer uma constituinte, foi muito interessante. Por quê? Porque o sistema autoritário que tinha sido montado aqui, ele foi, de alguma maneira, sofrendo uma transformação, ao mesmo tempo pressão interna e externa. Era difícil entender esse processo. Linha dura, linha blanda. Havia setores do próprio regime autoritário que eram mais sensíveis à necessidade de uma transformação, outros menos. Havia pressão na sociedade de todo tipo. Isso resultou numa Assembleia Nacional Constituinte, que foi também uma discussão muito complicada, pela mesma questão de quem me representa lá e com que finalidade. Eu vou ter uma Assembleia exclusiva, porque senão os que vão votar na Constituinte, eles já são parlamentares, têm interesse, portanto, numa forma de sistema, não têm a liberdade total para opinar. Prevaleceu essa ideia de que, ao mesmo tempo que se elegiu uma Assembleia comum, se elegia a Constituinte. Então, membros de partidos e, ao mesmo tempo, constituintes. Eu fui o relator do regimento da Constituinte, por designação do Ulisses Guimarães. Bem, naquele momento, havia que colocar algumas regras. Você não imagina como foi difícil, porque a vontade, a ideia de que eu, constituinte, tenho direito a opinar sobre tudo, prevalecia. E qualquer regra parecia uma limitação à liberdade, uma imposição. Mas foram feitas as regras. Entre as regras, nós colocamos uma questão altamente controvertida. A possibilidade de emendas populares. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, quebra o sistema de representação. A emenda popular, se você tivesse, suponhamos, 1 milhão de assinaturas, você podia submeter à Assembleia
uma emenda. E mais, alguém que não era constituinte teve o direito de falar na constituinte para defender a sua emenda. Bom, isso foi aprovado. Não aconteceu nada de extraordinário. Uma ou outra emenda popular foi aprovada e tal, mas, veja, já estamos aí diante de uma situação de certa dualidade de princípios organizatórios. Quem é que vota? Bom, quem vota é o constituinte. Mas quem apresenta a emenda? Pode não ser o constituinte. Quem a defende? Pode não ser o constituinte. No fundo, é a questão que está posta até hoje. Bem, de lá para cá, não só no Brasil, mas em toda a parte, o que é que nós temos assistido? Nós temos assistido a presença crescente dessas formas não institucionalizadas de tentarem pesar sobre as decisões. Se me permite uma referência pessoal, eu fui professor da Universidade de Paris, em Nanterre, em 1967, 68. Em 68 houve a famosa greve dos estudantes, não só na França, mas no mundo todo. Mas eu participei, assisti a greve, o movimento estudantil na França. E era muito interessante ver, porque já havia ali um embrião desses outros movimentos que hoje são mais frequentes. Primeiro, como aquilo explodiu, como aquilo aconteceu, de uma maneira que era muito pouco convencional. Os estudantes de Nanterre eram estudantes de Paris, que Nanterre fica próximo do 16º distrito na França, que é um distrito das pessoas mais abastadas. Então, os estudantes de lá eram classe média alta. Bom, nas decisões estudantis, houve um momento que eles resolveram abrir a universidade para os trabalhadores. E vieram os trabalhadores da Redondeza assistir. Assistiam perplexos. Não entendiam nada daquela discussão. Porque não tinha nada a ver com o dia a dia deles. Era uma discussão que tinha a ver com é proibido proibir. Era um libertarismo muito grande. Foi talvez, no mundo contemporâneo, o primeiro movimento de tipo, não político partidário ou ideológico no sentido tradicional, mas existencial. As pessoas queriam mudar seu modo de comportamento, seu modo de viver e mudar o dos outros. Era uma questão relativa à existência das pessoas e não relativa à distribuição do poder. E o que desencadeou aquele movimento, não vou entrar em detalhes, porque vai longe, foi uma reivindicação estudantil que, para os olhos de um brasileiro que vinha do Chile, era patético. Era o seguinte, naquela época, em Nanterre, havia dormitórios e as mulheres podiam ir ao dormitório dos rapazes, mas não vice-versa, sob o fundamento que o rapaz podia ir à força. E a reivindicação é que fossem. Quer dizer, isso para quem vinha do Chile, Cuba, Guevara, anti-imperialismo, luta de classe, mas que é isso? A luta aqui é outra. Bem, bom, é claro que eu estou simplificando, porque houve um momento que também na França havia greve dos trabalhadores e houve um momento que houve superposição dos dois movimentos e foi isso que pôs em risco até o equilíbrio político da França, com De Gaulle, etc, etc. Mas ali foi um movimento em que, de alguma maneira, as pessoas discutiam temas que não eram os da democracia representativa, que não tinham que ver com a visão tradicional de diferença de poder e de riqueza. Como se todos fôssemos iguais e quisessem, olha, somos seres humanos, como é que nós vamos viver? De que maneira nós vivemos? Claro que ninguém tinha muita consciência disso, mas um pouco era isso. De lá para cá, isso foi um movimento que cresceu muito. Quer dizer, as pessoas começam a se manifestar independentemente do sistema tradicional de representação e de poder. Nós assistimos, e o mecanismo pelo qual isso se dá é o mesmo, a possibilidade de uma comunicação mais fluida. Não havia em 68 isso, não havia internet em 68, não havia a possibilidade de se mandar torpedo de um para o outro. O que nós vimos mais recentemente são outros movimentos já baseados nessa forma mais moderna de comunicação. Talvez o mais expressivo, pelo menos que me chamou a atenção, foi quando houve uma eleição na Espanha, em que houve alegação pelo governo de que um atentado que tinha sido feito em Madrid tinha sido um atentado terrorista, não tinha sido, que tinha sido em função de um certo tipo de interesse, não era verdadeiro, isso foi descoberto, e em 24 horas, tem pesquisa sobre isso, a opinião pública mudou de lado. De como, e tem pesquisa que mostram, foram os jovens, porque a hora que eles falavam pelo telefone, mandando mensagens, torpedos, era de madrugada. E mudaram de opinião e o governo perdeu a eleição. Bom,
esse teve uma consequência direta sobre o sistema institucional. Em outros que nós assistimos mais recentemente, foi diferente, a chamada Primavera Árabe, né? Aí você tem, o mecanismo é o mesmo, é possível as pessoas se comunicarem, eles conseguem saltar do controle do Estado e dos partidos e membros das ideologias e conseguem se comunicar. Situações muito fechadas, autoritarismo e dificuldade econômica, deu explosão, né, em todo o mundo, em várias partes do mundo árabe. Repercussões aqui e ali, nos Estados Unidos, Occupy, ou na Espanha, Los Indignados, aqui no Brasil, o ano passado, algumas manifestações. Então, isso tudo são sintomas de que alguma coisa está insatisfatória na sociedade atual. Agora, o que é a vertente que permite repensar a democracia? É que, de alguma maneira, que as pessoas querem mais liberdade, não é menos liberdade. Nós não estamos diante de uma crise da democracia representativa como a que foi provocada pelo nazismo, pelo fascismo ou pelo comunismo, que tinha uma visão diferente, que limitava a liberdade em nome do que fosse, da grandeza da pátria ou da igualdade. Aqui não. Aqui não há nenhum desses movimentos que é menos liberdade. Eles pedem mais liberdade. Então, se nós quisermos realmente pensar como refazer os mecanismos da democracia, não podemos cair no engano de imaginar que autoritariamente, com menos liberdade, se vai conseguir. Já se conseguiu alguma coisa? Muito pouco. Primeiro, eu preciso reconhecer, pelo menos do meu ponto de vista, reafirmar de que não se trata de cancelar a democracia representativa, pelo menos do meu ponto de vista. Se trata de ampliar a democracia representativa, ou de encontrar mecanismos que possam comunicar a democracia representativa com as outras formas de manifestação do interesse das pessoas, da população, organizada ou não, mas sempre preservando a liberdade. De alguma maneira, isso tem acontecido, mesmo que a gente não perceba ou não acredite tanto. A partir do momento que você teve a possibilidade de colocar à disposição de um grupo mais amplo uma decisão, esse mecanismo tem sido usado por alguns governos. Não há lei importante que se submeta ao Congresso que não seja ao mesmo tempo apresentada pela internet, para que as pessoas opinem. Em geral, opinam os grupos de interesse. Eu tenho experiência disso, de mandar lei para o Congresso, para colocar à disposição do público. Quem se manifesta são os grupos de interesse. Portanto, daí a necessidade de você ter um mecanismo de representatividade, porque eu não sei se aqueles que estão falando falam por eles só ou pela maioria. Você tem que ter algum mecanismo de aferir. Então, esse é o Congresso, né? Bom, alguns mecanismos existem dessa natureza. Os congressos crescentemente fazem o que os americanos chamam de hearings, audiência pública. Hoje, para muitas decisões, você, pela lei, precisa fazer audiência pública. Então, nós estamos, de alguma forma, abrindo a possibilidade de que essas formas de organização das pessoas e de distribuição do poder e de opinião se organizem. O risco é de imaginar que é possível fazer isso de forma autoritária. Por que mais recentemente no Brasil, um decreto que foi aí assinado provocou tanta reação? Porque é o oposto do que eu estou dizendo aqui. Não se trata de deixar que a liberdade exista, que as pessoas se manifestem e que haja um diálogo entre os que são representantes e os que se organizam por algum valor ou por algum interesse. Se trata, ao contrário, de fazer com que o Estado organize a sociedade civil. Ora, Estado organizar a sociedade civil é tirar a liberdade da sociedade civil. Você fazer o oposto do que seja realmente a preservação da ideia de liberdade na reconstrução da democracia. E vemos que como é, portanto, difícil e perigoso. Certamente quem fez esses decretos pensa que está dando um passo adiante para ampliar a participação. Se esquece que está dando um passo também adiante para aumentar o grau de controle do Estado sobre as pessoas. Isso não é uma questão, portanto, já resolvida. Nós estamos num momento de reelaboração de ideias e de instituições. Até agora, desses movimentos sociais que requerem uma reinvenção da democracia, que o resultado tem sido, eu devo confessar, magro, em termos da capacidade de reorganizar institucionalmente. Haverá algum dia diálogo entre as instituições e os movimentos espontâneos? Haverá ou não? Isso há diferença de opinião. Muitos daqui sabem que um dos autores que mais lidou com esse assunto chama-se Manuel Castells.
Castells foi meu colega em Nanterre, ele era um jovem, eu também era mais jovem, mas ele era bem mais que eu, lá em Nanterre, e ele era maoísta naquela ocasião. E ele guarda um pouco de um espírito não maoísta, mas um maoísta teórico, de um certo anarquismo. Você pode imaginar que a sociedade vai conviver com essas duas formas, uma mais organizada de democracia, outra mais espontânea, e que a sociedade de vez em quando ferve e depois a fervura passa. Mesmo ao passar, isso deixa algum efeito. Nanterre foi isso. Ferveu a sociedade, não mudou nada, aparentemente, mas mudou. De forma de organizar as decisões. No momento em que na França houve uma espécie de quase que rebelião dos meios de comunicação pública, televisão e rádio, quando os próprios jornalistas tomaram controle e tal, aquilo provocou uma série de modificações, aumentou o número de comitês de representantes de empresa, houve algumas modificações. Mas a ideia vai ser sempre assim. Outros creem que não. Outros creem que é possível reorganizar a vida institucional de tal modo que ela possa outra vez encontrar receptividade, legitimidade, portanto, consentimento de parte da cidadania. Pode ser, tomara. Quando se pensa concretamente numa situação como a nossa brasileira, é complexo imaginar de que maneira vamos reinventar essas organizações políticas para que elas possam se adequar ao mundo, aos desafios do mundo contemporâneo. Vamos pensar bem no que mencionou há pouco o Zé Murilo. A morte de uma pessoa altera tanto no Brasil, por causa do não só pela morte em si, mas pela relação com os meios de comunicação e com a emoção, que você fica pensando, bom, e as instituições? Como é que elas vão sobreviver a esse tipo de embalo permanente? E será que é só no Brasil? Não, em outros países também, mais complexos, você tem a possibilidade de momentos de emoção que levem a isso. Mas não só. No nosso caso, as transformações da vida na sociedade foram de tal natureza, e não sei como se usa a palavra que eu não gosto, empoderamento de setores da sociedade é tão crescente, de tal maneira que os partidos ficaram um pouco limitados diante das expectativas gerais que existem. Será que eles vão ter possibilidade, não diria nem possibilidade de se reconstruírem? Em base a quê? Os partidos do passado, como eu mencionei aqui, no século XIX para o XX, no XX, tinha uma ligação muito mais direta com os interesses organizados de classe. Hoje, os grandes partidos são todos policlassistas. Vou dar o exemplo de um brasileiro, mas não é para provocar, não, porque é o mais significativo, o Partido dos Trabalhadores. Nasce com esse nome, Partido dos Trabalhadores. Será que hoje é dos trabalhadores? Onde é que está o voto? Está nos trabalhadores ou é mais amplo? Não estou criticando, estou descrevendo. Não é? Ou é mais amplo? Pega um partido como o Partido Socialista Espanhol. Ele representa quem? É muito mais amplo o espectro que é absorvido por esses partidos. No nosso caso brasileiro, ainda o Partido dos Trabalhadores ainda tem alguma semelhança com o que foi o que eram os partidos do passado. Também não estou criticando, estou só mencionando, porque é verdade. Agora, frequentemente se pergunta, eu vejo sempre nos jornais, porque fulano é de direita, de esquerda, de centro, eu digo, o que quer dizer isso? O que quer dizer? Quem é que é conservador? Tem conservador, mas qual é o metro para eu ver se é conservador ou não? É um metro antigo? Qual é o metro antigo? Se eu estivesse pensando em termos de classe, é todo mundo que se opusesse à transformação mais radical da sociedade era mais conservador. Hoje quase todos nem pensam nessa transformação. Quem que fala de controle social da produção? Coletivo. Quem fala nisso? Nenhum partido. Mesmo quando tem um nome lá, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista do PCdoB, pode falar no programa, mas na prática não vai falar. Não vai propor nada nessa direção. Zero nessa direção. Bom, por outro lado, os conservadores, eu costumo repetir uma historinha que eu ouvi do Sérgio Buarque de Holanda examinando uma tese lá em São Paulo. Era uma pessoa que estava apresentando uma tese sobre o século XIX e que fazia os representantes do pensamento conservador
democrática e progressista do século XIX. O Joaquim Nabuco era progressista, por exemplo. O Marquês de Paraná era mais ou menos. O Bernardo Pereira de Vasconcelos, conservador, reacionário. Bom, então o Sérgio disse para essa moça, tinha uma coisa, a senhora acha que esses conservadores brasileiros leram Burke, que faz a crítica da Revolução Francesa, sabem quem é? Eles não são conservadores, são atrasados. O problema do Brasil é que o nosso espectro é muito permeado por atraso. Não se trata de pessoas que não estão entendendo as transformações que estão ocorrendo no mundo. E que o conservador brasileiro, o que ele quer? Não mexer muito, mas ficar grudado no Estado. Que é o tradicional, ficar grudado no Estado, é clientelista. Mas não tem uma concepção filosófica de conservadorismo. Quando se pede a definição, vai dizer, no mínimo, que é de centro-esquerda. No mínimo, que é de centro-esquerda. Isso já não tem mais referência. Em base a que esses partidos vão se organizar? Alguns, e também me refiro a uma coisa concreta do mundo de hoje, vão se referir a temas globais. São ambientalistas. Quem poderia imaginar, há algum tempo, que a ideia de cuidado com o aquecimento global pudesse levar a movimentos políticos? E leva, e sobretudo a juventude. E aí é um tema da humanidade. Essa humanidade deixa de ser aquela abstração da qual se referia o Marx para ser alguma coisa muito mais concreta. Quer dizer, a ideia de que você tem que prestar atenção a aspectos do que diz respeito a todos os homens e mulheres passa a ser parte da vida contemporânea. Temos que, pelo menos, acrescentar essa dimensão. Não existe só a classe, nem só o Estado nacional, mas há uma outra dimensão que permeia tudo isso. Dá para organizar partidos só nessa base? Não sei. Mas é possível que alguns partidos se organizem a partir de alguns temas dessa natureza, ou de outra natureza, né? Estamos ainda por ver. Se nós olharmos o cotidiano nosso, estamos longe de imaginar que esteja havendo uma reinvenção da democracia. Está havendo, por certo, e por sorte, a imensa maioria preserva o valor central, que é a liberdade. Mas não sabe muito bem ainda como organizar a vida política, mantendo a liberdade e adequando-se a tudo que existe de modernidade. Até eu poderia dizer que há uma certa diferença entre modernidade e contemporaneidade. Contemporânea é quando você realmente se apossa desses instrumentos que foram a base da revolução tecnológica atual. Quem for analfabeto digital é analfabeto. Né? Não está na contemporaneidade. Pode ser que nós estejamos até fora. Fazer o quê? ou tentando, arranhando. Mas não contemporâneo. Não tem, exatamente, contemporâneo não. Então é difícil, né, imaginar de que maneira nós vamos reinventar esses temas. Seguramente, não se vai poder reinventar democracia nenhuma, nem aqui nem em nenhum lugar, se não entender que a ideia central hoje é mais do que nunca, é de liberdade, e é uma releitura da pessoa. Não é a volta ao individualismo. É que, não, eu aceito o coletivo. Quem está ligado numa rede está opinando. Essa rede não é nacional, ela pode não ser, é uma rede, passa por várias pessoas. Ele está opinando. Eu sou parte daquilo, mas eu sou eu. Não é eu sou membro do partido, portanto eu voto no partido, que era outra posição. Não, eu tenho uma escolha. Quer dizer, o mundo contemporâneo implica em você preservar essa capacidade de escolha e, ao mesmo tempo, as pessoas que participam dessa contemporaneidade têm que entender que, a despeito de serem uma pessoa e terem escolha, fazem parte de algumas comunidades. Tem uma identidade, uma comunidade e tem uma referência que é global. Complicado, mas é assim. E, queiramos ou não, nós, de alguma maneira, todos nos relacionamos com essas três dimensões. Nós queremos ter uma certa identidade, até pessoal. Nós participamos de uma nação, né? Podemos ser membros de um partido, mas nós estamos, ao mesmo tempo, ligados a alguma coisa que é mais geral, que é da humanidade. Sonho? Talvez, mas é alguma coisa que se divisa como uma possibilidade, como nunca antes foi... meu Deus, falei como Lula. Nunca antes foi imaginado. Como nunca antes se imaginou que fosse possível acrescentar, sem ser mistificação, a ideia de algo que transcende ao meu interesse de pessoa, ao meu interesse de membro de uma classe, ao meu interesse de membro de uma nação
e que diz respeito a uma comunidade mais ampla. Provavelmente, no decorrer a história é lenta, das próximas décadas, esses processos vão se decantando e provavelmente vai ficar mais nítido de que maneira essas várias dimensões vão poder conviver, se aqui vão, né, e vão poder se relacionar também com aquelas formas normais da democracia representativa. Eu não acredito, eu não sou anarquista, eu não acredito que sem algum efeito sobre as instituições, esses mecanismos tenham capacidade de duravelmente afetarem o comportamento das pessoas. Portanto, eu acho que é preciso ter um pensamento também institucional. Por isso eu acho que é preciso prestar atenção à representação. Por isso eu acho que é preciso, a despeito de todas as dificuldades, tentar dar vida a partidos e fazer com que os partidos tomem partido. Porque um dos problemas nossos é que os partidos preferiram não tomar partido. Como eles já não partem de uma posição pré-estabelecida, a não ser querer voto, não tomam partido. Ao não tomar partido, as pessoas não acreditam. Porque as pessoas querem ver de que lado você está. Você pode estar do lado A, B ou C, mas se identifique. O que você é? Se você não disser o que você é, ninguém te acredita em você. Vai achar que você está mentindo. Mesmo que você não queira estar mentindo, você tem que se confrontar, tem que tomar partido. E é difícil fazer com que os nossos partidos tomem partido. Em geral, quando você vai ver propaganda eleitoral, diz a mesma coisa. E como se faz pesquisa de opinião, você fica sabendo que se supõe que a população queira isso, aquilo outro. E todos dizem a mesma coisa. Eu penso que, à medida que nós quisermos reinventar a democracia, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham opinião. Essa opinião, a meu ver, já deve ser uma opinião com essas características que eu disse aqui. Não pode ser uma opinião limitada, provinciana. Tem que ter uma referência a vários níveis. Mas tem que ter opinião. Se você não tem lado, não tem opinião, como é que pode pedir depois que funcionem as instituições? Não tem como. Os partidos passaram a ser agregados de pessoas que querem um pedacinho do orçamento. A definição é clássica, vem do México, do partido que é fantástico, revolucionário institucionalizado. Ou institucional, não me lembro. Que ele dizia assim, afuera del presupuesto não há salvação. Fora do orçamento não tem salvação. Bom, aqui um pouco é isso, quer dizer, eu vou organizar um partido. Para quê? Porque eu peço um ministério. Ou eu peço uma agência importante. E se eu peço o ministério, eu peço uma agência, porque eu tenho que pensar na manutenção do meu partido, portanto, de recursos para o meu partido. Mesmo que não seja pensado em termos estritos de corrupção, o sistema é corrompido. Leva a que você valorize essa instrumentalidade. Né? Bem, isso não é democracia representativa clássica. Isso é deterioração da democracia representativa. De alguma maneira, é preciso revitalizar a democracia representativa, fazendo com que os líderes e os partidos tomem partido e que o façam com essa visão, a meu ver, mais abrangente, mais global, que permita você se apresentar ao outro como você é, certo ou errado. E aí se faz a disputa em função... E, na verdade, você possa ter alternância. Perfeito, o sistema funciona. Não digo isso alternância pela situação atual, não. Eu sou favorável à alternância, todo mundo sabe disso. Em quaisquer situações. Porque uma das vantagens de você ter um sistema com liberdade e ter possibilidade de alternância é que você evita a cristalização de interesses. Quando você tem a durabilidade do poder, cria interesses, necessariamente. Torna muito difícil a ação renovadora. Porque você não tem como mexer uma peça que mexe em outras que são importantes, que são ligados, que não sei o quê, não pode. Então, de vez em quando, é bom que haja uma mudança. Né? Isso faz parte digamos assim, da engenharia da democracia, suscitar mudanças. Né? Não são mudanças que levem a revisão de tudo, mas arejam o sistema político e dão expectativas de quem está fora de entrar no jogo. Porque quando você fecha o sistema político, eles, como há muitos insatisfeitos, vão tentar explodir. Pode não conseguir, mas é danoso para o sistema e para as pessoas que podem explodir juntas também. Né? Então é preciso criar mecanismos dessa natureza. Não dá para inventar a pólvora. Eu não tenho como inventar
reinventar a democracia. Isso não é uma questão de uma pessoa, nem de 10 pessoas, nem 100. É um processo social. Nós estamos reinventando, de alguma maneira, a democracia. Nós estamos assistindo que esse processo que houve no Brasil de inclusão social é importante. Deixa eu fazer um pequeno adendo a isso. Quando se vê hoje, foi publicado agora um livro do Leôncio Martins Rodrigues, que é um sociólogo, que gosta de fazer análise sociológica, aquela coisa, procura verificar a profissão de origem do parlamentar, bem feito e tal. A quantidade de sindicalistas do Congresso Brasileiro é enorme. Há 50 anos não era. É claro que é um avanço social você ter representantes de camadas que não estavam representadas. Uma vez um amigo meu e companheiro de alguns de nós aqui, chamado Alfred Stepan, esteve no Brasil fazendo uma pesquisa. Eu era senador. Ele foi lá, ficou umas semanas lá no Congresso entrevistando pessoas. Voltou e me disse, meu Deus do céu, o Congresso brasileiro tem gente muito mais capacitada que o Congresso americano. E tinha, uns 30, 40, sei lá, de alto nível. Dificilmente hoje se repetirá isso. Quer dizer que o Congresso do passado era bom e esse é ruim? Não. É que o do passado a representação era mais restrita. A coisa se ampliou. Estou defendendo que o nível baixo? Não estou defendendo. Estou dizendo que é um processo e que vai levar tempo para que as pessoas refaçam suas visões, etc. Mas não dá para imaginar que você faz democracia com prazo marcado. Você tem que ter uma visão e permanecer nessa visão por muito tempo, para que as instituições se aperfeiçoem. Isso não quer dizer que elas por si mesmas vão se aperfeiçoar, ou que necessariamente no Brasil as coisas vão ser melhor no futuro. O Ulisses Guimarães costumava dizer, você acha ruim esse Congresso atual, a composição dele? Acho. Espero o outro, vai ser pior. Eu não tenho essa visão de que vai ser necessariamente nem pior nem melhor, vai depender do que nós fizermos. Aqui está o jogo. Nesse momento nós temos que reinventar muita coisa. E eu não vou falar de outros assuntos que são mais complexos, que são os assuntos que nós temos que reinventar também na parte econômica, etc., etc., mas na parte institucional, na parte mais cultural, na cultura política brasileira, nós temos que reinventar muita coisa. E vou terminar dizendo o seguinte, falei de movimentos, falei de instituições, um pouco uma espécie de ovo do azul, mas sem mudança cultural, por isso que eu falei de Nanterre, nada acontece também. E a mudança cultural não se dá por decreto e nem se dá de um dia para o outro. Se dá pela exemplaridade, pela repetição, pelo embate. E nós ainda não temos uma cultura democrática. Como é que nós vamos ter democracia representativa legítima, aceita pelas pessoas, se a nossa cultura não é democrática? Se até hoje, quando o Supremo Tribunal julga alguém e põe na cadeia, o Brasil comemora. Por que comemorar? Devia ser rotina. Devia ser rotina. Tem tantas corrupções no Brasil, só uma? Por quê? Devia ser rotina. Não, isso é uma coisa que paralisa o país, porque a nossa cultura ainda não é cotidiano que o poderoso pague alguma coisa. Nós não temos uma cultura democrática, de igualdade, de aceitar o outro, de que respeite as regras. Volta ao Sérgio Buarque. Nós somos os homens cordiais, do coração, do arbítrio, da emoção. Acabamos de ver, da emoção. Nós não somos pessoas da regra. E sem a regra, sem a aceitação do geral, não tem democracia. Democracia exige uniformidade. Até hoje nós não conseguimos nem a coisa básica, somos todos iguais perante a lei. Não somos. Já que eu citei o Lula há pouco, cito de novo, não disse que tinha um outro ex-presidente que era incomum, eu espero que todos sejam. Aí faz uma regra, né? Mas não é possível. Não pode, ninguém é não comum. Todo mundo tem que respeitar a regra. E nós aceitamos como banal que exijam prerrogativas. Prerrogativas pode haver, mas tem que ter a regra. Qual é a regra pela qual eu cumpro? Enfim, eu não sou pessoa que não acredite na possibilidade das mudanças. Elas já estão ocorrendo no mundo, estão ocorrendo aqui. O mundo mudou muito, dei algumas pinceladas aqui. A maior dificuldade que as pessoas têm é de se contemporaneizarem, porque julgam os acontecimentos de hoje pelas lentes de ontem e querem classificar o que se acontece hoje com as lentes de ontem. Isso não funciona, mas é preciso que pelo menos algumas pessoas mantenham viva a chama, que no fundo é dizer o seguinte simples: olha,
Democracia, como já foi dito, tem que ser cuidado no dia a dia. É uma planta tenra. Agora, o essencial é a liberdade. Nós hoje temos muito maiores possibilidades de liberdade do que jamais houve. E nós temos que aproveitar essa possibilidade para inventar mecanismos de conversa entre as formas da democracia representativa e as formas que vão brotando na vida de que cada um quer mais e mais poder opinar. E cuidado, tem que aceitar a regra geral. A maioria decide. Quem não acredita que a maioria decide não é democrata. Se você acredita que a maioria decide e que ela é eventual, que ela não é nem manipulada nem é permanente, você não pode fazer democracia. Se você acreditar que ela é uma maioria que se forma de uma maneira crescentemente consciente e que ela decide naquele momento e depois nós vamos rever qual é a decisão no momento seguinte, não se tem democracia. Se nós imaginarmos que a democracia tem que se restringir ao que está institucionalizado e não aceitar o que não está ainda institucionalizado, mas que se abre espontaneamente e que quer opinar, desde que esse querer opinar não seja um querer impor, mas seja realmente querer dialogar, eu acho que não se vai avançar. Mas eu acho que nós temos muitas condições para avançar. E se nós tivermos mais reuniões como essa, eu ouvirei colegas meus aqui muito mais competentes do que eu para discutir esses temas. E quem sabe aí sim, eu não inventei a democracia, mas eu sei quem inventou. Muito obrigado. Não tem debate, né? Não tem debate aqui. Não, melhor não. Me arriscado. Bom, antes de fazer comentários um pouco mais substantivos, eu aproveito a citação que ele fez do Sérgio Buarque a respeito de que os nossos conservadores e coisa não eram atrasados, não liam, para lembrar uma frase do Milor que eu vi repetida recentemente. Eu achei excelente a frase dele, em que quando as ideologias ficam velhinhas, elas vêm morar no Brasil. Fernando Henrique não resolveu o problema, né, da invenção da democracia, e ainda bem, porque senão ia interferir na nossa liberdade, né? Desculpa. Cada um que faça a sua. Mas, de qualquer modo, tocou em pontos centrais, né, para o mundo e para o Brasil. Certamente o problema da liberdade e igualdade, o problema da globalização, que está ligado a um outro problema, né, seríssimo, que é a redução, né, da importância dos Estados nacionais. Isso é uma revolução extraordinária, né, depois de 2 séculos, pelo menos 3 séculos de domínio dessa construção política que foi o Estado Nacional. Ela está sendo lentamente desconstruída, o que é, né, algo extremamente, é um ingrediente importantíssimo no diagnóstico que podemos fazer. E o outro tema, obviamente, que é o tema da representação democrática. São temas universais, né? Isso é típico de Fernando Henrique, né? De pensar globalmente, não pensar apenas no que acontece no país, mas realmente no contexto internacional. Certamente isso no país eu acho que é mais sério, mais complicado até certo ponto, dada a fragilidade de nossas instituições, né? Eu acho que nossas instituições, eu creio que mesmo esses abalos emotivos, né? Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos passou por vários assassinatos de presidente, de Luther King, etc. Houve um abalo nacional, mas as instituições não sofreram nada em relação a isso, sofreram nada. As nossas, né, qualquer sacudidela dessas podem, né? E, né, eu acho que este talvez seja uma nossa dificuldade maior em relação a este tema, e que tem a ver, no fundo, acho que, né, o Fernando Henrique não usou a expressão, mas é o problema da democracia, da representação indireta e direta, né? Eu acho que esse é um tema, né, indiretamente você tratou disso ao tratar da internet, né? Tudo isso, na realidade, que está talvez em ebulição ou em formação, né? É a
certos mecanismos de representação indireta que lentamente vão atingindo, né, poder político, e que eventualmente nesta direção a gente, né, seria uma das direções em que talvez no próprio Brasil isto aconteça. Eu não vou, né, me estender mais, basta isso para, né, mostrar a profundidade e o alcance da palestra de Fernando Henrique, que realmente não é surpresa nenhuma para nenhum de nós, e agradeço-lhe muito por mais uma vez estar aqui conosco, discutindo temas que são brasileiros e que são mundiais. Muito obrigado, Fernando Henrique. Tem aqui um pouquinho, só tem que anunciar. A próxima conferência do ciclo será na 26 de agosto, terça-feira, 17h30, será pronunciada por Eduardo Gianetti, com o título Ética e Economia. O Seminário Brasil-Brasis, com o título A Literatura Infantil e Juvenil na Atualidade, será no dia 28 de agosto, às 17h30, com a coordenação do acadêmico Domingos Proença Filho e a participação da acadêmica Ana Maria Machado, de Elizabeth Serra e de Graça Ramos. Muito obrigado, está encerrada a sessão.